Ó, nessa questão 19 diz assim: o próximo número da sequência. Então veja, nessas questões que a gente envolve sequência, a gente tem aquela formulazinha, né? Só para a gente dar uma revisada, né? A principal, né, que eu falei para vocês que a gente acaba usando é essa daqui. A gente nem vai usar ela especificamente tanto, né? A gente vai usar, mas não tanto quando a gente for trabalhar especificamente progressão aritmética, feito a gente tinha conversado, né? Então, a parte de PA é que vai cobrar mais isso de vocês. Mas aqui serve para a gente também entender os elementos. Então, vamos só revisar e fazer essas duas questões aqui, ó. Quando eu digo o A1 é o valor do primeiro elemento, beleza? Então, veja, qual é o primeiro elemento que teria aqui, ó, nessa sequência? 1, 2, 4, 5, 7 e 11, né? Então, o primeiro valor aqui seria 1, beleza? Então, quando a gente vai olhar, o A1 é o valor da primeira posição, o AN é o valor da posição N, tá bom? Então, sei lá, quando eu digo o AN, pode ser o A5, o A1, o A2, o A3. Então, é o valor daquela posição. O A5 é o valor da quinta posição, certo? Se eu perguntasse aqui nessa sequência, qual é o valor da quinta posição, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Quem é o A5? É o valor que está nessa quinta posição, beleza? E aí, ó, esse N é o número de elementos. Então, se você diz que é o quinto elemento, é porque são 5 elementos, tá bom? Então, o número de elementos. A razão é de quanto em quanto ele cresce, lembra disso? A gente deduziu essa formulazinha em sala, não foi? De onde ela vem, né? Então, a razão é de quanto em quanto ela cresce. E aí a gente define que seria mais ou menos esses elementos, tá? Veja, nem sempre a gente vai ter uma descrição assim. Ó, você olhar a questão 16, ele te entrega um padrão para você analisar e resolver. Então, aqui você não precisaria dessa fórmula, tá bom? Então, se você não precisar dessa fórmula, por que eu estou mostrando? Porque a gente vai precisar dos elementos, né? Entender os elementos dela para resolver a questão, tá? Então, o que é que vai acontecer? Veja, vamos olhar a primeira questão 19. A 19 você nota, daqui para cá aumentou quanto? 1, daqui para cá 2, daqui para cá 3 e daqui para cá 4. Então, de quanto em quanto ele está aumentando, está sempre aumentando em mais um. Então, por exemplo, o que aumentou do primeiro para o segundo foi 1, do segundo para o terceiro 2, do terceiro para o quarto 3 e do quarto para o quinto 4. Então, o próximo aumento que ele teria que ser quanto? 5. Se ele aumentou 5, 11 mais 5, 16. Então, nossa resposta seria, na questão 19, a letra E, que é 16. Beleza? Então, eu não precisei usar a forma especificamente, tá? Mas eu consegui notar esse padrão mesmo assim, tá? Então, vê, dá uma olhada agora na questão 16. Ó, considere N pertencente aos números naturais e esse asteriscozinho, né? Lembra? Os números naturais são aqueles não negativos, né? Inteiros. Então, os não negativos inteiros é 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, beleza? Aí veja, o que é que a gente sabe? Quando ele entrega esse asteriscozinho, é porque está tirando os nulos, né? Então, está tirando zero, tá bom? Então, ele só quer 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, n, que é o número de elementos, vai ser descrito pelos números naturais. Aí veja, ele disse aqui, cadê que ele disse assim, observe atentamente a lei de formação. Então veja, a lei de formação é feito isso, ó. É uma formulazinha, né? É um algoritmo que descreve
os elementos, né? Isso, o seu valor de cada posição. Então, ele diz que tem esses algoritmos, né, que vão ser descritos aí. E ele diz assim, ó, execute o algoritmo e determine os 5 primeiros elementos de cada sequência. Então, nota, se você for ver, deixa eu apagar aqui para diminuir as informações, deixa eu apagar isso daqui só para a gente não confundir. Quando ele fala que a n é 2n ao quadrado menos 1, ah, professor, ele me deu essa equação, eu tenho essa equação, não era para ser assim? Veja, ele está pedindo para você usar essa, então você vai usar essa, beleza? Então, como a gente sabe que os números naturais, né, que ele falou aí, vão ser um, 2, 3, né? Então, ele quer os 3 primeiros, vai ser um, 2, 3, 4 e 5. Então, o teu n, né, vai ser um, né, o teu n2 vai ser 2 e assim por diante, né? Então, veja, quando ele quer o A1, é porque esse seu n vale 1. Então, onde tiver o n, você vai colocar 1. Então, ficou assim, ó. Então, A1 vai ser 1 ao quadrado é 1, vezes 2, 2 menos 1, 1. Quando eu fosse ver agora o A2, ó, o A2 vai ser, onde tiver o n, você vai colocar quem? 2, que foi o elemento que a gente está querendo descobrir. Então, o A2 vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 menos 1, 7. Quando a gente fosse ver o A3 vai ser, onde tiver o n, você vai colocar 3, ó. Então, 3 ao quadrado, né? Então, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 1, 17. Se a gente for ver o A4, onde tiver n eu vou colocar 4 ao quadrado menos 1. Beleza? Então vai ficar, ó, 2. Aqui vai ficar 16 menos 1. Então vai ficar, ó, 32 menos 1, 31. E por último, né, o que ele fala aqui, que é os 5 primeiros. Então, o A5 vai ser 2 vezes 5 ao quadrado menos 1. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 25 menos 1. Então, A5 vai ser 50 menos 1, 49. Então, nossa sequência seria assim, ó. Seria 1, 7, depois 17, depois 31 e depois 49. Esses seriam nossos 5 primeiros elementos da nossa sequência, tá bom? Então, veja, eu farei isso daqui para todos, beleza? Então, deixa eu apagar aqui, que eu vou dar uma olhadinha para fazer outra questão aqui e a gente vê para resolver, tá? Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa letra C, tá? Então, tirar um print aí, volta a vir, tira o print, tá? Veja, de novo, nossa sequência vai ser os 5 primeiros, né, que ele pede, só que se eu for fazer essa letra C, feito eu estou dizendo que eu vou fazer, ele já entregou o A1 para a gente, que vale 6, e aí ele quer saber o AN, sendo que AN é N menos 1 sobre 2. Então, veja, quando a gente for ver, ele quer só ver de 2 para frente, né? Então, lembra, quando a gente diz que é quando N é maior ou igual a 2, né? Então, o que é que eu estou dizendo? Que ele pode ser igual a 2, né? O n pode ser um valor igual a 2 ou maior que ele. Então, pode ser valores como 2, 3, 4, 5, não é isso? Então, deixa eu fazer um aqui que vocês terminam as outras, tá? Então, se liga. Eu sei que o AN que ele quer descobrir, né, a partir do 2 que ele quer. Então, quando isso daqui for 2, então se liga.
o AN vai ser, ó, o que é isso? AN menos 1. Se o teu N é 2, então fica 2 menos 1, então é A1. Então, o que ele está querendo dizer aqui? É o termo anterior. Quando eu digo N menos 1, eu estou dizendo que é o termo anterior a ele. Por exemplo, se você está na posição 2, a posição N menos 1 é a posição anterior a ele, é a posição A1, beleza? Então, o que acontece? O A1 ele já entregou para a gente. Então, quando a gente fizesse aqui, ó, por 2, não ia ficar assim, vai ser o A2, vai ser A1 sobre 2. E o A1 a gente já tem, ó. O A1 vale 6. Dividido por 2, 3. Beleza? Ó, se a gente fosse ver agora, o A3. O A3 vai ser, né, o A3 é 3 menos 1, ó, sobre 2. Então fica que o A3 vai ser o A2 dividido por 2, que vai ser igual, ó. Quanto é o A2 que a gente já tem, ó, né? 3. Então fica 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. E eu vou fazendo isso para todas, ó. Quando você fosse ver aqui o 4, né? O A4. O A4 vai ser o A4 menos 1 sobre 2. Então, vai ser o A4 vai ser A3 sobre 2, que vai ser, ó, 1,5 por 2. Então, vale 0,75. Então, você tem que esses são os valores dos três primeiros, né? Da nossa sequência, beleza? Então dá uma olhadinha aí. Se não conseguir resolver as outras, fala comigo, tá certo? E aí eu vou dar uma olhada nessa questão 16. E aí ele quer os seis primeiros, né? Eu vou fazer um comecinho, que vai ser parecido com essa também, né? E aí eu deixo vocês terminarem também as outras sequências desse. Eu vou fazer os três primeiros, tá bom? Então, ó, uma sequência que tem como primeiro elemento o menos 15. Então, o valor do A1, o primeiro termo, né, vale 15. E ele disse que a lei de formação vai ser AN, vai ser 3AN menos 1 mais 7. Então, lembra, esse N menos 1 ele está dizendo que é o termo anterior. Ele quer a partir do segundo, né? Ele quer os seis primeiros a partir do segundo. Então, olhando para o A2, então, ó, o AN, que a gente quer descobrir é o A2. Então, seria 3. Se o AN é o A2, vai ficar 2 menos 1. Então, não vai ser o A1 e aqui mais 7. Então, o A2 vai ser 3 vezes quem é o A1, né? Menos 15, mais 7. Então, o A2 vai ser 3 vezes menos 15, vai ficar menos 45. Por quê? Mais 3 vezes menos 15 vai dar mais com menos, fica menos 15. Então, cuidado com o sinal, beleza? Então, menos 45 mais 7. Então, vê, se tem sinais diferentes, a gente subtrai, então daria 38, e prevalece o sinal do maior. Quem é maior? Menos 7, ou mais 7 ou menos 45? Menos 45 é maior, beleza? Aí veja, o que é que a gente vai fazer agora, ó? Vamos achar agora o A3. O A3 seria 3 vezes N menos 1, não é? Quem é o N? Se o AN é 3, 3 menos 1 fica 2. Então é o A2 mais 7. Então o A3 vai ser 3 vezes o A2, que é menos 38, mais 7. Então quando eu fizesse menos 38 vezes 3, então o A3 vai ser igual a menos 144, né? Beleza? Mais 7, né? Então vai subtrair. Então, sinais diferentes, subtrai, então dá 107. E prevalece o sinal do maior. 114 é maior do que 100, maior do que 7, né? Então fica menos 107.
Se a gente for olhar agora o A4, como é que ficaria, ó? Né, o A4, então seria 3 vezes 4 menos 1, né? Mais 7. Então, se é o valor da posição 4, vai ser 3 vezes o A3 mais 7. Então, o A4 vai ser 3 vezes menos 107 mais 7. Então, quando a gente multiplicar aqui, ó, isso daqui vai ficar 3 vezes 107, isso daqui vai dar menos 321 mais 7. Que isso daqui vai ser igual a menos 314. Beleza? Então, veja, as questões vão pedir essas primeiras sequências aí para vocês, tá certo? Então, a gente já conseguiu notar esse padrão, né, que a sequência seria, ó, o primeiro termo dessa sequência que ele pediu, que é a partir da segunda, vale menos 38, depois é 107, depois é menos 314, e assim por diante, tá? Ele quer os 6 primeiros. Beleza? Então dá uma olhadinha aí e vocês me dizem, tá bom?